Tabernáculo e a sua tipologia. Essa é a nossa aula de número 2 aqui no canal Estudos Teológicos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mais um dia seja derramada abundantemente em vossas vidas, em vossas famílias. Que seja mais um dia abençoado pelo Senhor nosso Deus, cheio de vitória da parte de Deus para a tua vida. Esta é a aula de número 2, Tabernáculo e sua tipologia. Nós já temos aqui em nosso canal a primeira aula sobre o tabernáculo. Esta é a segunda aula sobre esse tema. E eu quero te convidar a você, que não é inscrito do nosso canal, se inscreva aí, nos ajude a estar crescendo com esse canal e estará trazendo um incentivo para nós continuarmos cada dia mais a postar conteúdos aqui. E Deus vai te abençoar, porque você estará ajudando um servo de Deus e a obra de Deus também ser anunciada aqui na terra. A aula de hoje, tabernáculo e sua tipologia. Vamos estar falando da mobília do tabernáculo. Na aula 1 nós falamos do tecido, falamos das cores, falamos da montagem do tabernáculo e a sua tipologia. Falamos que tudo apontava para a redenção, para a obra redentora de Cristo, ali na cruz do Calvário. E agora vamos dar continuidade a mais essa aula. Eu convido você a ficar até o final. Não será uma aula muito extensa, muito comprida, será aí mais ou menos 30 minutos. Eu convido você a continuar nesta aula conosco. O mobiliário. Ao todo eram 6 peças, muito valiosas e belas. Tudo foi feito em detalhe, conforme Deus havia determinado. No átrio existia 2 peças, o altar de holocausto e a pia, ou o lavatório. Lá dentro da tenda, no santo, podia-se ver o candelabro, a mesa dos pães e o altar do incenso. No Santíssimo existia um único móvel. Qual móvel era esse? A Arca da Aliança com o seu propiciatório, a tampa que ia sobre a arca. Então, já nesse primeiro, para nós, a nível de informação, haviam 6 peças ali. No átrio, na entrada já que abria o portão e entrava no átrio, ou no pátio, como alguns também dizem, havia o altar de holocausto e a pia. Lá dentro tem 2 separações, o lugar santo e depois o lugar santo dos santos. Lá dentro da tenda do santo, podia-se ver o candelabro, que tinha que ficar continuamente dia e noite aceso, e a mesa dos pães, que simbolizava também aí a providência do Eterno para as nossas vidas. E o altar de incenso. No Santíssimo, somente um, que era a Arca da Aliança e o seu propiciatório, a tampa. Os móveis do átrio, o altar do holocausto. Êxodo 38:7. Vamos ler para nós entendermos melhor. Êxodo 38, versículo 7. Êxodo 38, versículo 7. E pôs os varais pelas argolas ao lado do altar, para com eles levar o altar, fê-lo oco e de tábuas. Aqui nós temos o versículo sobre o altar do holocausto. Símbolo da cruz de Cristo. Era a primeira e maior peça do tabernáculo. Medindo 2,5 metros de comprimento, 2,5 metros de largura. Era o símbolo da cruz de Cristo. E 1,5 metro de altura. E ficava logo à entrada da porta. Foi feito com madeira de cetim e recoberto com cobre.
lembra-nos da cruz de Cristo e de juízo de Deus. Nesse altar eram sacrificados animais que tipificava o sacrifício de Cristo. Nós aqui já temos duas tipologias aqui. O altar, que media 2,5 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 1,5 metro de altura. Esse altar tipificava a cruz de Cristo. É a tipologia da cruz do nosso Salvador. Os sacrifícios que eram sacrificados sobre o altar apontava para Cristo, que ia deitar na cruz para ser crucificado. Então nós já temos duas tipologias muito importantes aqui nessa passagem. O altar apontava, simbolizava, tipificava a cruz do nosso Salvador. Os animais que eram sacrificados sobre o altar simbolizava o nosso Salvador, que haveria de morrer na cruz como um sacrifício único e perfeito e para sempre. Nesse altar, eles haviam de estar constantemente sacrificando animais para que eles pudessem entrar no lugar santo e depois no Santíssimo. Jesus Cristo, nosso Salvador, se sacrificou, foi crucificado, um sacrifício feito uma vez só, por toda a humanidade e para sempre. Você está entendendo a tipologia, a importância do Antigo Testamento para o Novo? Eu falei isso na primeira aula. A importância que nós temos do Antigo Testamento e a sua tipologia para entendermos a obra redentora de Cristo. Já temos aqui duas tipologias. Observe que o altar do holocausto é a peça que está logo à porta do átrio. Estava ali como sendo a oportunidade primeira para quem quisesse adentrar as profundezas de Deus. Teria que primeiro aceitar o sacrifício. Eu não sei se você já está conseguindo me entender, mas o altar do holocausto é a peça que estava logo à porta, para a entrada do átrio. O altar era a primeira oportunidade que a pessoa tinha para chegar ao lugar santíssimo. O altar, nós falamos que simbolizava a cruz, o sacrifício Cristo. Então, trazendo uma explicação aqui mais simples para nós, Cristo é a única oportunidade que o ser humano tem para chegar ao Santíssimo, para chegar ao Senhor nosso Deus. Cristo é a única oportunidade que o ser humano tem para chegar a Deus. Ali estava o altar, era a primeira oportunidade, tinha que passar pelo altar, tinha que passar pelo sacrifício para chegar ao Santíssimo. Para você chegar a Deus, para mim, para nós chegarmos a Deus, nós temos que passar pelo sacrifício. Que sacrifício é esse? O seu, o meu? De maneira nenhuma. Temos que passar pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para chegar ao Santíssimo. Está me entendendo? Está entendendo a importância de tudo isso no Antigo Testamento? Os animais oferecidos em sacrifício eram um tipo de Jesus Cristo, que naquelas ocasiões apenas encobria os pecados. Jesus, porém, remove todos os pecados através do seu sangue. Todo esse cenário, todo esse sacrifício, tudo isso que era feito no Antigo Testamento era apenas para cobrir, dar aquela sensação de perdão. Mas Cristo Jesus, uma vez por todo, um único sacrifício, ele remove de uma vez por toda, lança no mar de esquecimento todos os nossos pecados. Que maravilha! Glória a Deus por essa palavra. Essa palavra é maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Os animais oferecidos em sacrifício eram o tipo de Jesus Cristo que naquela ocasião apenas cobriam os pecados. Jesus, porém, remove todos os pecados através do seu sangue. Amém?
O lavatório, ou a pia. Você vai encontrar isso em Êxodo, capítulo 30, versículo 18 e 21. Após o altar do holocausto, e antes da tenda, estava a pia de cobre maciço. Servia para que os sacerdotes se lavassem após os trabalhos de sacrifício no altar e antes de entrar no santuário. Da mesma forma, torna-se necessário que sempre estejamos nos lavando nessa pia para podermos entrar na presença do Senhor. Que maravilha! Eles passavam pelo sacrifício, depois passavam pela lavagem para entrar no lugar do Santo dos Santos. Nós precisamos estar constantemente, estarmos limpos. Jesus disse que os discípulos estavam limpos. No Evangelho de João, capítulo 15, diz: vós já estáis limpo pela minha palavra. Você passa pelo sacrifício, ou seja, primeiro nós aceitamos o sacrifício de Cristo e o aceitamos como Salvador da nossa alma. Depois vamos passar pela lavagem da palavra de Deus. A palavra de Deus vai fazer uma limpeza na nossa vida, para depois entrarmos na presença do Senhor nosso Deus. A água que estava contida na pia também representa a palavra de Deus, que é capaz de santificar-nos e purificar os nossos caminhos. Salmo 119, versículo 9. Vamos relembrar esse versículo. Salmo 119, versículo 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando a tua palavra. Como nós vamos purificar o nosso caminho cada dia mais? Observando a palavra. A palavra de Deus é que vai instruir, que vai ensinar, que vai limpar, que vai purificar. João 17, 19. João 17, 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Através da palavra seremos purificados e seremos santificados. A água simbolizava a palavra que purifica e que limpa. A pia é um tipo de Cristo, pois é Ele, através de seu sangue, que nos purifica de todo o pecado. Jesus também é a água viva que sacia nossa sede. João 13, versículo 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. E respondendo Jesus disse: se eu te lavar, não terá partes. Se eu não te lavar, não terá partes comigo. Jesus Cristo, além da sua palavra trazer uma purificação, uma santificação, Jesus também é a água que sacia a nossa sede. Os móveis do lugar santo. Logo após abrir-se as cortinas da tenda, o sacerdote encontrava à sua esquerda a mesa dos pães da propiciação, e lá à frente, bem junto ao véu que dividia o santo do santíssimo, o altar do incenso. Então, dando uma recapitulada aqui, nós temos o átrio, o pátio, aonde que ficava o altar do incenso e a pia de bronze. E agora nós já estamos no lugar santo, não no santíssimo, depois que nós vamos para o santíssimo. Logo que o sacerdote abria a cortina, na esquerda, do lado esquerdo da tenda, nós tínhamos o candelabro e à direita, a mesa dos pães da propiciação. E lá à frente, bem junto ao véu que dividia o santo, o santíssimo,
o altar de incenso. Vamos continuar. Candelabro, Êxodo capítulo 37, do versículo 17 ao 23. Também chamado de candeeiro ou catiçal, totalmente confeccionado em ouro, pesando 30 quilos. Olha a informação importante. Quanto quilo pesava o candelabro? 30 quilos de ouro. Era feito de ouro. Que com suas 7 lâmpadas iluminava todo aquele lugar. Olha a tipologia. Tipifica Cristo como a luz do mundo. E também nos lembra Cristo como a videira verdadeira. O ouro aponta para a sua glória e divindade. A luz que emanava do catiçal iluminava a mesa dos pães da propiciação e o altar de incenso, que também tipificam Cristo. Nesta função de iluminar fonte de luz, o catiçal tipifica o Espírito Santo, pois glorifica o Cristo tipificado na mesa dos pães e no altar de incenso. Olha que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou dizer isso de novo para ficar bem enfatizado na nossa mente. Também chamado de candeeiro ou catiçal, totalmente confeccionado em ouro puro, pesava 30 quilos, que com suas 7 lâmpadas, que aponta também para os 7 Espíritos de Deus, ou 7 conhecimentos, também lá em Isaías, tipifica Cristo como a luz do mundo e também nos lembra Cristo, a videira verdadeira. Este candelabro era a função do sacerdote mantê-los acesos 24 horas para que iluminasse o altar de incenso e a entrada do Santíssimo. Nós, na nossa vida, temos que manter a luz do Espírito Santo, a chama do Espírito Santo acesa dentro da nossa vida 24 horas. O ouro aponta para a glória e a divindade de Cristo. A luz que emanava do catiçal iluminava a mesa dos pães da propiciação e o altar de incenso, que também tipificam Cristo. Nesta função de iluminar fonte de luz, o catiçal tipifica o Espírito Santo, que glorifica a Cristo, tipificado na mesa dos pães e no altar do incenso. Que maravilha! Olha que maravilha de informação, de conhecimento. Se você está assistindo essa aula, compartilhe essa aula com mais alguém. É uma aula maravilhosa, é uma aula profunda para os nossos corações. A mesa dos pães, Êxodo 37, versículo 10 e 16. Confeccionada em madeira de acácia, cetim também, eu já disse na primeira aula que são a mesma madeira, e revestida de ouro. Olha como era essa mesa. Ela era confeccionada de madeira e revestida de ouro. Esses materiais nos lembram para a dupla natureza de Cristo, humana e divina. Essa mesa ela era feita de madeira e depois era revestida de ouro. As duas naturezas de Cristo. Cristo se tornou homem, humano, mas era revestido de uma divina, de uma vida divina. Cristo, nós temos as duas divindades, a natureza, as duas naturezas, dupla natureza de Cristo, a divina e a humana. Estavam postos continuamente 12 pães da apropriação ou da presença. Tipifica Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Media 90 centímetros de comprimento, 40 centímetros de largura e 68 centímetros de altura. Então ela tinha 90 de comprimento, 45 de largura e 68 de altura essa mesa. Os 12 pães representam as tribos de Israel. Todos os sábados eram consagrados pães e resposto. Indificava que a consagração do salvo ao servir ao Senhor não pode parar. Os pães que eram retirados podiam ser comidos somente pelo sacerdote. Olha que tipificação, que todos os sábados eram consagrados pães e reposto. Indicava que a consagração do salvo ao servir ao Senhor não pode parar. Nós precisamos todos os dias consagrarmos
a nossa vida, não pode parar a consagração da nossa vida. Que maravilha nós estamos aprendendo juntos aqui nessa aula. O altar do incenso. Êxodo capítulo 30, do versículo 1 a 8. Altar do incenso ou altar de ouro, também construído em madeira de cetim e revestido de ouro. Sua função era como o nome já sugere, queimar incenso. Sua função era como o nome já sugere, queimar incenso ao Senhor, que representa nossas orações e louvores. É um tipo de Cristo quando mostra que nossa adoração só terá valor perante Deus se for através de Cristo. Nessa frase que eu li, sua função era como o nome já sugere. Nós estamos vendo ali que há um erro ali, mas ali é um nome já sugere. Depois eu vou consertar ali esse erro, mas a sua função era como o nome já sugere, queimar incenso ao Senhor, que representa nossas orações e louvor. É um tipo de Cristo quando mostra que a nossa adoração só terá valor perante Deus se for através de Cristo. As brasas que ardiam, tipo do Espírito Santo, nesse altar é trazidas naquele primeiro altar, lá da entrada do átrio, altar do holocausto. Não se podia atear fogo diretamente no altar do incenso. Olha isso. A sua função era, como o nome já sugere, queimar incenso ao Senhor, que representa o quê? Nossas orações e os nossos louvores diante de Deus. Todos os dias nós temos que queimar incenso diante do Senhor. Qual é o incenso que nós queimamos? Oração e louvor na presença de Deus. E ele tem que subir como cheiro suave, como os sacrifícios subiam lá naquele altar. Quando eles faziam isso, subia como cheiro suave na presença de Deus. Os nossos louvores, as nossas orações também, mas tem que ser consagrados. Móvel do Santíssimo, Êxodo 25, 10 ao 22. No Santíssimo só havia um móvel, a Arca da Aliança, medindo 1,25 m de comprimento, 75 centímetros de largura e altura. Entende-se com apenas uma peça, pois o propiciatório, a tampa, era da arca. A arca era a caixa construída com madeira de acácia e revestida de ouro. Revestida de ouro. Sua tampa, o propiciatório, era totalmente de ouro. Estava encimado por 2 querubins. Em cima dessa arca, que era de madeira e revestida de ouro, também tipificava as duas naturezas de Cristo. Ela era também, tinha 2 querubins sobre a sua tampa. Suas asas estavam abertas e tocava-se como se estivesse dando as mãos. As asas do querubim, uma tocava com a outra. Dentro da arca estava contida as tábuas da lei, recebida por Moisés no Monte Sinai. Um vaso contendo o maná, fornecido ao israelita no deserto, e o cajado de Arão que havia florescido. Que maravilha! O móvel do Santíssimo. Nós estamos no lugar santíssimos agora. Isso representava para aquele povo a presença de Deus que guiava-os, protegia-os e dava-lhe vitória. Tipificava Cristo como pão da vida. E nosso sumo sacerdote perfeito que guardou a lei em seu coração. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santíssimo uma vez ao ano. Olha, isso é de suma importância. Isto representava para aquele povo a presença de Deus que guiava, os protegia e dava-lhe vitória. Tipificava Cristo como pão da vida e nosso sumo sacerdote perfeito que guardou a lei em seu coração. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santíssimo uma vez no ano. Hoje é diferente. Todos nós podemos aproximar do lugar santo do santo pelo sangue de Jesus Cristo.
Jesus, o nosso sumo sacerdote perfeito, ofereceu-se em completo sacrifício expiatório por nós. Entrou no santuário celestial, levando seu próprio sangue. Que maravilha! Jesus, o nosso sumo sacerdote perfeito, ofereceu-se em completo sacrifício expiatório por nós. Entrou no santuário celestial, levando seu próprio sangue, uma vez só por todas. O sacerdote era uma vez por ano e só eles entravam. Hoje não. A cobertura da tenda, Êxodo capítulo 26. Era construída em 4 coberturas distintas, como segue. A primeira coberta, que podia ser vista somente dentro da tenda, era construída de 4 cores com desenhos de querubins. Muito bela e combinava com as paredes revestidas de ouro. O interior da tenda era lindo, assim também deve ser nosso interior, tenda do Espírito Santo. Olha que tipologia maravilhosa. Era construída, a cobertura da tenda era construída em 4 coberturas distintas, como segue. A primeira coberta que podia ser vista somente dentro da tenda, era construída de 4 cores com desenho de querubins. Tinha 4 cores que nós já falamos na primeira aula, que apontava para os 4 evangelhos de Jesus Cristo. Nós já falamos sobre isso na primeira aula. E era muito bela e combinava com as paredes revestidas de ouro. As cores, as paredes eram revestidas de ouro, você já pode imaginar aí a cor do ouro. E essas cortinas combinavam com a cor do ouro. Olha que maravilha. O interior da tenda era lindo. Assim também deve ser nosso interior, que é a tenda, o templo, morada do Espírito Santo. Falei isso na primeira aula. Então isso é uma tipificação maravilhosa para a nossa vida. Por cima desta estava a segunda cortina, que era feita de pelos de cabra, também chamada a tenda sobre o tabernáculo. Êxodo capítulo 26, versículo 14. E encerrando esta aula, vamos falar a terceira cortina de baixo para cima era de peles de carneiros, tintas de vermelho. Por fim vinha a quarta, coberturas de pele de texuco, animal marinho, medindo 2,5 metros de altura. A cerca de linho branco impedia a quem estivesse de fora do átrio pudesse ver o que havia do lado de dentro do pátio. Vou fazer uma aplicação aqui. Não podia ver, quem estava fora não via o que estava dentro do pátio, não conseguia ver. Eu quero dizer para você que isso é tipologia para o nosso interior, que ninguém pode ver o que está dentro de nós a não ser o Senhor. Somente o Senhor pode sondar e ver aquilo que está dentro de nós. Ninguém que está de fora pode saber, mas o Senhor nosso Deus, Ele conhece. Era algo rústico e sem beleza ou atrativo algum. Isaías 53, versículo 2 e 3 diz: não tinha aparência nem formosura, não tinha aparência nem formosura, olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e não fizemos dele causa algum. Isaías 52, 53, versículo 2. Então tudo nesse tabernáculo apontava para a obra redentora de Cristo. Esta foi a segunda aula de tipologia e nós temos a primeira aula e a segunda aula. Nós encerramos aqui a tipologia. É claro que eu não falei de tudo, é uma aula de teologia, essa aula é do ensino básico de teologia. Eu vou estar postando aqui algumas aulas aí do ensino médio, do bacharel, pois eu já sou formado até o bacharel, estou cursando o mestrado. Então nós vamos aí passo a passo. Eu quero dizer aqui para você, muito obrigado por ter assistido essa aula. Que Deus continue te abençoando. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E para encerrar essa aula, eu quero encerrar com uma oração. Nós tivemos aqui 2 aulas. Quero fazer uma oração de agradecimento
e orar a Deus para que Deus continue te abençoando. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Papai, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor me concedeu de estar aqui. Senhor, aqueles que vão ouvir, que ouviram, cada inscrito, cada pessoa, Senhor, que a tua bênção, a tua vitória estejam sobre a vida deles, que a sua providência, Senhor, continue, que as tuas bênçãos, a tua vitória, a tua graça, o teu amor permaneça para sempre. Senhor, nos dá sabedoria para ensinar e sabedoria para aqueles que vão ouvir e entender. Senhor, abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Continue nos seguindo no nosso canal e assistindo nossas aulas. Deus abençoe.